Oi, pessoal, vamos então ao segundo capítulo do nosso audiolivro de História Geral do Armando Souto Maior. Pré-história. 1. Conceito e divisões. O imenso período que vai do aparecimento do homem até a elaboração dos seus primeiros testemunhos escritos é o que denominamos de pré-história. Este período, por alguns denominado de pré-letrado, por desconhecer qualquer forma de linguagem escrita, deixou como fontes de estudo armas, utensílios e restos dos homens primitivos, enterrados ou conservados nas cavernas. A duração da pré-história é muito maior do que a da história. No mínimo, equivaleria aproximadamente a 7 dias, comparados com 1 hora. Convém considerar, no entanto, que nem todos os povos atravessaram os mesmos estágios simultaneamente. Enquanto o Egito já vivia plenamente nos tempos históricos, muitos países europeus se achavam culturalmente na pré-história. Ainda hoje, certos povos não civilizados, como algumas tribos indígenas brasileiras, estão em plena fase neolítica. Segundo o material de que o homem pré-histórico se serviu para a construção de suas armas e de seus principais utensílios, divide-se a pré-história em idades, subdividindo-se estas em períodos. A pré-história, dividida em Idade da Pedra e Idade dos Metais, e a Idade da Pedra, dividida em períodos Eolítico, Paleolítico Inferior, Paleolítico Superior e Neolítico, e Idade dos Metais, dividida em período do bronze e período do ferro. O Eolítico. O homem eolítico é culturalmente o tipo mais atrasado que se conhece. Há provas fragmentárias da existência de 2 espécies humanas neste período. O homem de Java, Pithecanthropus erectus, descoberto por Dubois, paleontólogo holandês, e o homem de Pequim, Homo pequinensis, descoberto por David Black e Weidenreich. As 2 espécies não têm identidade biométrica entre si e não foram contemporâneas, havendo existido separadas por milhares de anos. O homem de Java era dotado de uma caixa craniana de capacidade menor do que a do homem atual. Suas circunvulações cerebrais eram mais simples do que as do homem civilizado e mais complexas que as dos grandes macacos. Possivelmente, é a espécie humana mais antiga que se conhece. Tanto o Pithecanthropus erectus como o Homo pequinensis não conheceram Estado, agricultura, propriedade privada, animais domésticos e religião. Embora se aproveitassem do fogo eventualmente encontrado, eram incapazes de acender uma fogueira. Paleolítico Inferior. No Paleolítico Inferior, o homem já estava melhor preparado para sobreviver. É possível que já tivesse uma grosseira forma de organização grupal, indispensável para a caça aos grandes animais, feita com armas de pedra lascada. As principais raças desse período são as de Neandertal e a de Heidelberg. O homem de Neandertal era de estatura reduzida, ossos curtos e fortes e poderosas musculaturas. A espinha dorsal meio curva e os fêmures arqueados indicam que o homem de Neandertal não tinha uma posição rigorosamente ereta e que seu andar era pesado. Culturalmente, o homem de Neandertal apenas se destaca por enterrar seus semelhantes em sepulturas rasas, juntamente com alguns instrumentos pertencentes ao morto. Do homem de Heidelberg, descoberto em 1907 em Mauer, perto de Heidelberg, na Alemanha, possuímos apenas uma mandíbula. Estudos de reconstituição anatômica apresentam o homem heidelbergensis como um dolicocéfalo de arcadas superciliares salientes. Mostra certas semelhanças com o homem de Neandertal, embora seja mais evoluído. Paleolítico Superior. Provavelmente foi uma glaciação, é uma redução periódica de temperatura da Terra. Admite-se a existência de 3 grandes glaciações na pré-história. Ao que parece, estamos vivendo o final de uma glaciação, pois se registram aumentos de temperatura em diversas zonas da Terra. Uma glaciação que operou as profundas transformações na flora e na fauna pré-histórica, que assinalam o início do Paleolítico Superior.
O homem conheceu então animais como o mamute e a rena, tangidos para o sul pelo frio. Nas paredes das cavernas em que habitou, deixou o homem no Paleolítico Superior desenhos e pinturas que constituem um magnífico material para estudo de suas condições de vida e de sua organização. A principal raça desse período é a de Cro-Magnon, descoberta na França, na localidade do mesmo nome. De elevada estatura física, espáduas largas e capacidade craniana aproximadamente igual à média moderna, o homem de Cro-Magnon atingiu grande progresso material. Costurava suas roupas, feitas com peles de animais, com agulhas de ossos e cozinhava alguns alimentos. Construiu choupana nas regiões onde havia deficiência de abrigos naturais e suas criações artísticas, surpreendentemente belas, indicam certa divisão de trabalho. As primeiras manifestações religiosas no homem pré-histórico pertencem ao homem de Cro-Magnon, sob a forma de magia. Nas pinturas de suas cavernas são representados os seus desejos, que gravados ou pintados na rocha são quase sempre apelos mágicos para a realização de cenas de caça ou de reprodução de animais. Os homens do Paleolítico Superior, notadamente o de Cro-Magnon, conseguiu sobreviver apesar das adversidades do meio físico e da descaracterização produzida pela miscigenação racial. Nas populações do norte da Espanha e do sul da França, ainda hoje podemos encontrar traços físicos remanescentes dos antigos pintores de cavernas da pré-história. O Neolítico. O período neolítico foi um estágio cultural avançado na pré-história. Seu fato mais significativo é que o homem, anteriormente coletor de alimentos, passou a ser produtor dos mesmos e percorreu distâncias consideráveis, espalhando-se por todo o mundo. Penetrou na América, atingiu o Havaí. O homem neolítico pertence à categoria do Homo sapiens. Está fixado ao solo pela agricultura e pela domesticação de animais. Seus instrumentos de pedra caracterizam-se pelo polimento, fato que justifica a denominação do período da pedra polida, dada também a esta fase. A cerâmica é outra conquista da inteligência neolítica. Constroem-se também monumentos funerários, conhecidos como monumentos megalíticos, entre os quais se destacam os dolmens, compostos de pedras verticais que servem de apoio a uma grande pedra horizontal, formando câmaras funerárias, e os menhires, pedras erguidas verticalmente do solo de 2 a 12 metros de altura. Muitas vezes, em grande número, formam alinhamentos como o de Karnak, na França, ou então cromlechs, quando dispostos em forma circular. Em muitos povos neolíticos, é comum a construção de palafitas, casas erguidas nos lagos por meio de estacas. A religião e a propriedade privada são instituições nascidas do Neolítico. O rudimento religioso estava bem expresso no totemismo. A concepção do totem é baseada na presunção de que este é o antepassado de seus adoradores. Geralmente é um animal ou uma planta de quem se espera proteção mediante uma série de prescrições ou proibições denominadas tabus. Os adoradores de um mesmo totem formam um clã, que é uma unidade religiosa independente da aldeia. Talvez tenha sido o culto totêmico o principal fator da territorialização do clã. A propriedade privada foi uma consequência direta da agricultura. A cultura do solo fez que certas áreas de terra tivessem mais valor, induzindo os mais fortes ou mais astutos para delas se aproveitarem. A Idade da Pedra foi substituída gradativamente por uma cultura baseada no aproveitamento dos metais. O conhecimento e o uso dos minerais foi um processo lento. O primeiro metal empregado pelo homem foi o cobre, cujo uso começou no Egito pouco depois de 4000 a.C., estendendo-se depois pelo Oriente Próximo, onde, ligado ao estanho, deu origem ao bronze. O ferro foi usado principalmente pelos hititas a partir de 1500 a.C. e posteriormente por outros povos orientais. Admitimos, no entanto, que o descobrimento do ferro, como o do cobre, se deu em regiões distintas e sem influência mútua.